Olá, queridos estudantes da mediação tecnológica. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de revisão, onde, durante a aula, nós vimos sobre as escolas helenísticas e greco-romanas, a parte 2. Então, vamos lá para a revisão? Olha só, durante a nossa aula, nós vimos sobre a passagem da era clássica para a era helenística. Como que se deu essa passagem? Começa então uma época nova na história da humanidade, com características de uma comunidade internacional, em que a cultura e a língua grega passam a desempenhar uma ação dominante, porque a gente viu durante a aula que vários povos de outras nações estavam indo habitar no território grego. E essa ação ficou conhecida como helenismo, termo que designa tanto um período histórico como a supremacia da cultura grega nos três grandes reinos helenísticos, a Macedônia, a Síria e o Egito. A filosofia helenística ainda se ocupa dos problemas apresentados por Sócrates, Platão e Aristóteles, problemas esses direcionados ao ser humano, ao homem. Eles desejavam estabelecer como é que o homem deve viver e deve morrer da melhor forma possível. Então, nisso, a ética ela foi colocada na ordem do dia, ou seja, tudo estava direcionado à ética. Ela tornou-se o projeto filosófico mais importante da nova comunidade internacional. Em meados do ano 300 a.C., Epicuro ele fundou em Atenas uma escola de filosofia. Dentro dessa escola foi desenvolvida a ética do prazer de Aristipo e combinou-a com a teoria atomista de Demócrito, o filósofo pré-socrático chamado Demócrito. E dentro dessa linha de pensamento, a questão era felicidade e prazer da vida oculta e moderada. Como que eu posso ser feliz? Qual o sentido de prazer em minha vida? Então, tudo isso foi trabalhado dentro dessa escola. Os epicuristas, como vimos lá em Sócrates, queriam descobrir como é que o homem pode viver uma vida feliz. Os cínicos e os estoicos afirmavam que o homem devia se libertar do luxo material, ou seja, a felicidade e o prazer não estavam no luxo material. Para Aristipo, a felicidade da vida era obter o máximo de prazer possível. O supremo bem era o prazer e o grande mal era a dor. Por isso, ele queria desenvolver uma arte de viver que evitasse todas as dores. Então, olha só, agora, nesse momento, vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Uma boa atividade! E aí, responderam de forma correta essas questões que foram propostas para vocês? Eu acredito que elas não estavam difíceis, não estavam complexas, mas quem prestou bem atenção conseguiu com facilidade responder as questões. E olha só, mandem para cá as respostas para sabermos se vocês acertaram ou não. Tiveram dúvida? Também mande para cá, porque esse é o momento do nosso Tira a Dúvidas. Vamos tirar a dúvida de vocês. Então vamos lá para a primeira questão. O epicurismo, olha só, é uma escola filosófica criada por Epicuro de Samos, ali em meados do século IV a.C., período esse chamado pós-socrático. E nessa escola afirma o seguinte: para atingir um estado de plena liberdade, um estado de plena tranquilidade e libertação do medo, o indivíduo deve manter-se em busca de prazeres moderados. A questão é, quais são os prazeres?
Lembrando que durante a aula e durante a revisão nós falamos sobre isso. De acordo com o pensamento deles, lá atrás, a felicidade, os prazeres se encontram em quê? E aí? Seria nos bens materiais? Ou seriam, por exemplo, num conceito da virtude, a amizade, o respeito, a justiça? Então, de acordo com o pensamento deles, tudo isso faz com que nós sejamos pessoas felizes, possamos sentir prazeres. A felicidade é algo que nos dá prazer. A justiça, ver alguém sendo injustiçado, não dá prazer. Então, são vários conceitos fundamentados, todos eles, em quê? Na ética. Então, de acordo com o pensamento dos epicuristas, os prazeres se encontram não nos bens materiais, mas em coisas que promovem a virtude, que promovem a justiça, que promovem a paz. E olha só, e para os hedonistas? Os hedonistas seguem a mesma linha de pensamento. O bem maior se encontra onde? Vamos ver as alternativas. Alternativa A. Será que para os hedonistas o bem encontra-se na corrupção ou encontra-se no submundo? A alternativa C fala que seria o bem encontra-se no pragmatismo. Já a alternativa D fala que seria a felicidade ou seria o prazer. Para os hedonistas, o bem encontra-se onde? Pessoal, acredito que vocês poderiam estar em dúvidas nessas duas questões aqui, ó. Já adianto para vocês que essas daqui podem ir descartando. Para os hedonistas, o bem encontra-se aonde? Então, respondeu correto quem optou pela alternativa E. O bem encontra-se no prazer. Porque, de acordo com o pensamento deles, a partir do prazer, querendo ou não, prazer e felicidade estariam relacionados. Mas para eles, o prazer é o bem. Então, de acordo com o pensamento deles, o bem encontra-se no prazer que promove o prazer que eu tenho de conquistar as coisas, não as coisas materiais, mas aquilo, porque olha só, aqui nós estamos falando de um bem, não um bem supremo. O bem supremo é a felicidade. E essa felicidade se encontraria onde? Então, no caso aqui nós estamos falando do bem. O bem encontra-se no prazer. Prazer não voltado para os bens materiais, mas para as nossas conquistas. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos então para a questão número 2. Para Epícoro, olha só, o prazer, lembrando que a questão número 1 está relacionada com essa questão aqui, ó. Para Epícoro, o prazer não era somente físico. Então, o prazer não era somente físico, mas também as amizades e a contemplação de uma obra de arte, elas podem ser agradáveis, ou seja, podem nos dar prazer. Diante disso, a busca condicional para a fruição da vida são também antigos ideais gregos, como o autodomínio, ter domínio sobre si próprio, a temperança e a serenidade, porque a concupiscência tem de ser refreada, ou seja, a concupiscência, no caso, é o desejo, aquela ganância de ter as coisas. Então, para Epícoro, a concupiscência ela tem que ser refreada. Por isso, desta forma, que a serenidade, ela também nos ajuda em quê? Já que a concupiscência ela tem que ser desenfreada, a serenidade vai nos ajudar em quê? Alternativa A,
a suportar a dor? Ou seria a alternativa B, a querer sempre mais e mais? Seria isso a função da serenidade? Ou seria a alternativa C, diminuir a alegria de viver? A alternativa D fala que seria ser inútil na vida. Será que a serenidade tem esse objetivo? Ser inútil na nossa vida? Ou seria a alternativa E, a ser infeliz? Qual seria para Epícoro a função da serenidade? Já que ele vai falar no texto, já que temos que desejar as coisas, sim, temos que ter prazer naquilo que nós fazemos, mas não é aquele prazer desenfreado, querer fazer tudo, querer conquistar tudo, porque o prazer ele tem que ser baseado nesses conceitos aqui. Vou voltar lá na alternativa, olha só. A gente tem que ter antigos ideais gregos. Quais seriam esses ideais? O autodomínio, ou seja, ter domínio sobre seu corpo, sobre quem você é, a temperança e a serenidade, porque a concupiscência, ela não deve prevalecer sobre a nossa vida. Autodomínio, temperança e serenidade. Então, por que a serenidade nos ajuda nesse conceito? Pessoal, olha só, dentro dessas alternativas aí, a resposta correta é a alternativa A. Olha só, a serenidade nos ajuda a suportar a dor. Porque às vezes nós desejamos coisas que não convêm para a nossa vida, mas mesmo assim queremos. E pode ser que esse desejo seja um desejo desenfreado. Essa questão do desejo, muitos filósofos posteriores, principalmente naquilo que a gente chama de existencialismo, lá já no período contemporâneo, vários filósofos vão trabalhar esse conceito, o desejo. O que é o desejo? A vida ela é baseada em desejos. É como se o viver estivesse relacionado aos nossos desejos. Eu vivo porque eu desejo alguma coisa para a minha vida. É como se não houvesse mais o desejo, não haveria mais sentido para a vida. Então, o desejo ele faz parte da nossa vida. Mas a questão é, o que é que eu desejo para a minha vida? Voltando sempre, como a gente viu, para o conceito da ética. A ética ela deve estar presente. Ou seja, tem coisas que eu desejo, que eu quero para a minha vida, mas ao mesmo tempo é como se aquilo que eu estivesse desejando, independente do que seja, poderia ser prejudicial à minha vida, poderia vir a me prejudicar. E então a serenidade nos ajuda a suportar a dor, porque às vezes pode ser que até eu conquiste aquele meu desejo, só que ele acaba me prejudicando enquanto um sujeito, enquanto pessoa. Era algo que eu queria, mas era algo que eu não pensei direito qual seriam as consequências para a minha vida. Então a gente tem que ter sempre presente isso, saber se de fato, dentro dos princípios da ética, se aquilo que eu estou desejando, de fato, vai ser bom para a minha vida, vai ser bom para a vida dos meus familiares e assim por diante. Então, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente deseja, porque nem tudo que a gente deseja é sadio para cada um de nós. Certinho? Vamos continuar então para a próxima questão. Como vocês já sabem, é a questão Se Liga no Enem. Pessoal, essa questão é aquela que a gente traz uma questãozinha básica que já tenha caído no Enem ou que tenha todas as características, como uma forma de já ir preparando você para esse momento que acontece sempre a cada final de ano. Então, vamos lá para o Se Liga no Enem? Enem de 2010, olha só. Alexandria começou a ser construída em 332 a.C. por Alexandre, o grande imperador Alexandre Magno. E em poucos anos tornou-se
um polo de estudos, sobretudo voltado para a matemática, a filosofia e ciência grega. Meio século mais tarde, Ptolomeu II ergueu uma enorme biblioteca e um museu, que funcionou como centro de pesquisa. A biblioteca em si reuniu cerca de 200.000 e 500.000 papiros, e com o museu transformou a cidade, olha só, tanto a biblioteca e o museu, elas vieram transformar a cidade no maior núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos 290 e 88 a.C. A partir de então, ela sofreu sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo o seu acervo. Então, temos esses indícios aqui, ó. Então, olha só, a Biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do conhecimento e memória das civilizações antigas. Por quê? Alternativa A, porque eternizou o nome de Alexandre o Grande e zelou pelas narrativas dos seus grandes feitos. Alternativa B, funcionou como centro de pesquisa acadêmica e deu origem às universidades modernas. Ou seria a alternativa C, preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos. A alternativa D fala, transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da antiguidade. E a alternativa E reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes e fez avançar a museologia antiga. E então, pessoal, qual foi a resposta de vocês? Lembrando que essa foi uma questão que caiu já no Enem. E aí, o que vocês marcaram? A Biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do conhecimento e memória das civilizações antigas. Por quê? Olha só, respondeu correto quem optou pela alternativa C, pessoal. Essa biblioteca, ela preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento, ou seja, é como se os escritos gregos eles foram levados para essa biblioteca e ali foram guardados. E foi graças a essa biblioteca que aquilo que foi escrito lá no passado pelos filósofos, nós conhecemos até hoje. Então, foi justamente mesmo com o que aconteceu com a biblioteca, que tocaram fogo nela, mas o acervo que foi preservado, a humanidade tem conhecimento até o dia de hoje. Então vamos para a próxima questão. Questão 4, já foi dada a resposta aí. Diz o seguinte: descreva como iniciou o período das escolas helenísticas. Então essa escola helenística inicia a partir do contexto da conquista de Alexandre Magno até o fim da era pagã, e que além do florescimento do cinismo, vê aparecerem grandes movimentos esses chamados epicurismo, estoicismo, ceticismo e posteriormente temos o ecletismo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e olha só, a próxima aula é a nossa aula de revisão da unidade 1. Então, caso você não tenha obtido uma boa nota, vamos prestar atenção para você fazer uma ótima revisão, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!